boa tarde a todos. Começo por agradecer à administração do SES o honroso convite e obrigado ao excelentíssimo público pelo vosso interesse neste tema das constelações familiares aplicadas aos processos judiciais. Como o Sr. já apresentou, o Sr. Bert Hellinger é o responsável pelo surgimento desta abordagem psicoterapêutica. Começou a clinicar com os seus 60 anos de idade e, passados cerca de 8 anos, em coautoria com um psiquiatra alemão que ficou muito interessado no seu trabalho, publicou este que é o primeiro livro sobre constelações familiares, cujo título é Dois tipos de sorte, conceito e prática da psicoterapia sistémica. Cerca de 5 anos mais tarde, este livro foi traduzido para inglês e depois para português do Brasil, e esta tradução para inglês teve um grande impacto na literatura, assim como no interesse, um pouco por todo o mundo, das pessoas e de muitos técnicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicoanalistas, psicólogos, economistas, professores, etc. Portanto, de várias áreas da sociedade se interessaram por esta abordagem filosófica e psicoterapêutica criada pelo Sr. Bert Hellinger. De uma psicoterapia fenomenológica e assistencial sistémica intergeracional na sua origem, hoje em dia as constelações familiares são usadas, por exemplo, em conjunto com o psicodrama, com a psiquiatria, com a psicologia, com a psicoterapia analítica junguiana, e é também utilizada como a ferramenta de supervisão de psiquiatras e de psicoterapeutas. O interesse expandiu-se também para o nível da medicina. Hoje em dia no Brasil é utilizada no âmbito da medicina veterinária, por exemplo, considerando que os animais domésticos pertencem a um sistema familiar, são influenciados e também influenciam o sistema familiar, podem receber nessas influências algum tipo de somatização, podem expressar algum tipo de somatização, tal como, por exemplo, as crianças muitas vezes sinalizam e sendo depois identificadas como o paciente identificado. É também usada no domínio da clínica geral e trouxe-vos um artigo que foi publicado agora em setembro de 2019, especificamente no domínio da dermatologia, que já vamos ver. Para além da psicoterapia e da medicina, as constelações familiares são muito usadas na mediação de conflitos. E aqui já estamos a chegar ao nosso ponto de interesse deste evento, mas antes disso são muito usadas, e são cada vez mais usadas nas empresas, por gestores, nas escolas, por professores e por diretores de escolas. Por exemplo, a doutora Angélica Olvera, a diretora da Universidade de Codec, no México, foi a criadora daquilo que se designa hoje por constelações pedagógicas. Existem cada vez mais teses no domínio da assistência social, onde é aplicada a filosofia das constelações familiares, que são também usadas no domínio etnopolítico. No domínio jurídico, como já foi referido, as constelações familiares tiveram uma grande expansão a partir de 2012, nomeadamente a partir do trabalho do Dr. Juiz Samis Torres, que já esteve aqui também no SES, e hoje em dia as constelações familiares são usadas em 17 Estados. No Distrito Federal e mais 16 dos restantes 26 Estados. E prevê-se que, com a curto trecho, que sejam utilizados em todos os Estados do Brasil. Esta expansão das constelações familiares no Brasil não foi por acaso. Obviamente que há aqui muitos proveitos, há muitos resultados. Trouxe-vos aqui alguns. 91% de acordos em 90 processos no estado da Bahia. Em Goiás, cerca de 94% de acordos. No Rio de Janeiro, 86% de acordos em 300 processos judiciais. No Distrito Federal, 95% de acordos em 123 processos que foram mediados pelas constelações familiares. Estes são só alguns números. Depois quem tiver interesse tem dezenas de relatórios nas referências, se quiserem consultar. Estes resultados levaram a que os próprios magistrados tivessem interesse nesta técnica, e o Tribunal de Justiça de Rondônia foi o primeiro a criar uma formação para magistrados no Brasil. Seguiu-se depois o SES do Distrito Federal e também já ocorreu um curso de formação sistémica para magistrados e servidores da Justiça Federal. Para além do contexto judicial, as constelações familiares no Brasil também já se expandiram para o contexto das instituições prisionais e
escolhi aqui um verbatim da juíza Magali Gomes do Distrito Federal, que refere que depois de participarem das constelações, as partes litigantes, implicitamente, não é, ficam mais dispostas a chegar a um acordo, isso é um facto. A abordagem, além de humanizar a justiça, dá novo ânimo para a busca de uma solução que seja benéfica aos envolvidos. Portanto, este verbatim penso que é interessante porque remete também para o novo conceito de justiça restaurativa. Perguntarão eventualmente, talvez, alguma assistência, mas afinal o que é que se faz com as constelações familiares? Qual é a metodologia? Portanto, uma metodologia assenta ou radica num método, e o método privilegiado pelas constelações familiares é o método fenomenológico. No método fenomenológico adaptado a este trabalho, preconiza-se que a pessoa que está a ser intervencionada projete imagens internas, ou se preferirem na linguagem psicanalítica, projete os seus objetos internos, portanto as suas memórias autobiográficas e as emoções que estão associadas a elas, para representantes, sejam esses representantes pessoas ou bonecos, tal como é utilizado, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental com pessoas que têm dificuldades na comunicação. Depois ocorre um fenómeno que já foi bem estudado por Kurt Lewin na sua teoria do campo e observado também por Virginia Satir no seu trabalho com as culturas familiares, assim como por Moreno no seu trabalho com o psicodrama, que é, hoje podemos designar através de uma terminologia mais moderna, onde as memórias epigenéticas expressam-se no campo fenomenológico e por ressonância morfogenética, essas memórias epigenéticas são mais ou menos percebidas e sentidas pelas pessoas presentes. Depois aplica-se uma metodologia indutiva em detrimento da metodologia dedutiva, onde tenta-se chegar à redução fenomenológica através da atitude fenomenológica, que é ou também é designada por EPOQ, onde o técnico tenta abstrair-se de conceitos e de teorias prévias e tenta, inclusive da sua própria história pessoal, muitas vezes é muito importante fazer esse movimento psíquico, e tenta chegar ao eidos, à essência do fenómeno, não é? Não só perspectivando a idiosincrasia que está ali na pessoa que está a ser trabalhada, mas também toda a envolvência sistémica onde a pessoa se move socialmente e que, ao longo do seu desenvolvimento, a foi influenciando. Depois fazem-se intervenções psicoterapêuticas de acordo com as dinâmicas observadas e com a projeção de imagens internas que a pessoa projetou no campo fenomenológico. Algumas dessas intervenções são frases baseadas em leis sistémicas, que já foram referidas aqui por Sr. Doutor, como o direito de pertença, a necessidade de hierarquia, a necessidade de equilíbrio entre dar e receber, mas também mudanças de posicionamentos, por exemplo, quando existem dinâmicas de parentificação, de triangulação e mesmo de coalizão. Fazem-se intervenções também relacionadas com psicoeducação, por exemplo, sobre lealdades sistémicas, sobre tipos de fronteiras, sobre traumatologia, sobre mecanismos de defesa ou outros que sejam pertinentes para o caso que está a ser trabalhado. E isto é o que se faz normalmente no contexto grupal. No contexto privado, normalmente aprofunda-se as dinâmicas que estão na base dos conflitos e, por exemplo, analisa-se a capacidade de vinculação, se existe comunicação disfuncional entre os membros do sistema, se existem criptas psíquicas familiares, como por exemplo injustiças ou segredos. Analisa-se se a família está a passar por alguma fase de crise numa transição do seu ciclo de vida da família. Analisa-se se existe inobservância de ordens sistémicas, se existem fronteiras difusas ou rígidas em detrimento das fronteiras nítidas, que são as desejáveis. Analisa-se se existem lealdades sistémicas intergeracionais ou transgeracionais, legados comportamentais epigenéticos, mecanismos de defesa desajustados, ou, por exemplo, também reencenações inconscientes, como, por exemplo, reencenações defensivas ou reencenações inundativas. E, como já foi referido, existe, neste momento, não é só em Portugal, é um pouco nos países mais desenvolvidos, mas as constelações familiares, então o que é isso? Mas não tem investigação, mas afinal do que se trata? Bom, o Sr. Bert Hellinger, desde o início, nunca se interessou por investigação. Segundo ele via os resultados, e os resultados para ele eram suficientes. A evidência dos resultados, a evidência empírica dos resultados, eram suficientes. Isto permaneceu, desde 1985, permaneceu até agora. No entanto, muito devido ao movimento no Brasil que já apresentei, não é? Muito devido a essa expansão no Brasil,
questiona-se cada vez mais e solicita-se cada vez mais que haja investigação. Então, nós no Instituto de Ciências Integradas, desde 2017, à semelhança do que tem acontecido um pouco em vários países, como por exemplo na Alemanha, em Inglaterra e nos Estados Unidos, estamos muito dedicados a fazer ciência sobre constelações familiares de uma forma muito rigorosa. Então, este é um dos primeiros estudos muito bons que foram feitos com uma equipa de investigadores na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, que gerou 4 artigos científicos publicados em revistas sujeitas à revisão por pares. Este estudo é bom porque foi o primeiro que usou um grupo de controle e um grupo experimental, portanto é uma RCT, uma Randomized Control Trial, ou um ensaio controlado aleatorizado, e as diferenças foram significativas entre o grupo de controle e o grupo experimental, que foi aquele que foi sujeito a 3 dias de trabalho com 3 dias seguidos de trabalho com constelações familiares. Como podem ver no gráfico, os valores basilares eram mais ou menos idênticos e o grupo de controle, que é o tracejado de cima, ficou, passados 2 semanas e 4 meses, ficaram com os valores mais ou menos idênticos e houve melhorias significativas no grupo experimental, portanto aquele que foi intervencionado com as constelações familiares, melhoraram, por exemplo, os seus níveis de stress e melhoraram a qualidade das relações interpessoais, entre outras variáveis. Estes grupos foram estudados 8 meses e 12 meses mais tarde, para ver se os resultados se mantinham, e de facto mantiveram-se após 8 e 12 meses. Mais recentemente, como disse antes, surgiu um segundo ensaio controlado, desta vez não foi aleatorizado, porque foi por preferência dos pacientes. Tratou-se de um grupo de pacientes com dermatite atópica e com psoríase e tentou-se perceber se a intervenção com constelações familiares teria efeitos ao nível destas patologias. De facto, foram intervencionados 16 pacientes com dermatite atópica e 15 com psoríase, foram distribuídos pelos grupos, pelo grupo experimental e o grupo de controle, e os resultados indicam que a participação em 4 seminários de constelações familiares ao longo de 3 meses teve efeitos significativos na redução da comichão e na melhoria dos sinais da dermatite atópica, teve também efeitos na psoríase, mas um menor efeito. Este efeito positivo foi também analisado longitudinalmente e os investigadores concluem que esse efeito aumentou gradualmente durante pelo menos 9 meses após os 4 seminários de constelações familiares. No Instituto de Ciências Integradas, como já disse, estamos muito investidos na investigação de constelações familiares, até porque eu sou um adepto de investigação, adoro investigação, e estamos a trabalhar no contexto clínico com casos e com compósitos de casos, conforme já irei apresentar de seguida, e no contexto formativo estamos a analisar o impacto que a exposição aos conteúdos das constelações familiares e os exercícios que os formandos fazem ao longo da formação, qual é o impacto que isso tem. Estamos também a analisar os resultados do treino, do processo psicoterapêutico que os nossos formandos fazem com voluntários, para perceber se mesmo os voluntários em formação, com supervisão dos formadores, conseguem alcançar bons resultados com os voluntários. Eu tenho esses resultados, por acaso que não faz parte desta apresentação principal, mas tenho estes resultados, se tiverem curiosidade posso apresentá-los quando for oportuno. Cabe-me ainda dizer que sujeitamos-nos ao parecer da nossa Comissão de Ética do Instituto de Ciências Integradas, assim como ao Código de Conduta Ética na Investigação Científica e aos princípios éticos e de conduta de psicoterapeutas de constelações familiares que nós próprios criámos no Instituto de Ciências Integradas. Este é o primeiro produto do nosso trabalho de investigação que foi publicado internacionalmente na Family Journal, como já foi referido. É um caso de uma pessoa que tinha depressão severa e que apenas com 5 sessões de constelações familiares esse nível de depressão baixou para um nível normal. Cabe dizer que nesta escala os níveis são normal, leve, moderado, severo e muito severo. Esta pessoa estava com um nível de depressão severo. Estes resultados foram também analisados longitudinalmente e passados 3 meses foi passado o mesmo teste psicométrico e, como podem ver, os resultados mantiveram-se e o nível de stress, por acaso, até desceu mais um bocadinho, subiu ali um bocadinho do nível de ansiedade, mas ficaram todos abaixo do valor desejável, que é abaixo daquele tracejado vermelho. Neste momento temos em vias de publicar o nosso segundo artigo, porque o Family Journal ficou muito agradada com o nosso trabalho e solicitaram-nos mais trabalhos. Neste momento temos, em vez de ser publicado, o nosso segundo artigo, que é um caso diferente, é um caso que foi acompanhado com 10 sessões de constelações familiares. Era um casal, estava na iminência do divórcio, um dos membros do casal estava com ideação suicida, tinha a ansiedade bastante elevada e também níveis de depressão preocupantes.
Este caso teve sucesso também, que seja do meu conhecimento, as pessoas continuam juntas e estão satisfeitas. Este artigo também vai consolidar um questionário que nós criámos especificamente para o trabalho com as constelações familiares e para a investigação científica com as constelações familiares, que é o questionário de mineração de dados do processo psicoterapêutico, que visa corresponder a necessidades evidenciadas pelos especialistas em psicoterapia e também visa englobar variáveis do processo de mudança que sejam facilitadoras e dificultadoras do processo psicoterapêutico, assim como controlar variáveis que possam ser confundentes na análise dos resultados. Como já disse, também estamos investidos no trabalho com processos psicoterapêuticos e temos um objetivo que é juntar 50 casos clínicos. Estamos sensivelmente a meio deste projeto. Temos já aqui os resultados preliminares de 24 casos, que foram trabalhados com uma média de 8 sessões ao longo de 88 dias, de uma média de 88 dias, portanto cerca de 3 meses. Como podem ver, nestes 24 casos, estão aqui resultados muito positivos, estão aqui alguns resultados não tão positivos, e, portanto, isto são médias, não é, de 24 casos, mas o que se pode para já constatar são resultados algo animadores, uma vez que os níveis de ansiedade desceram em média 61%, de stress 43% e de depressão 58%. Estes níveis estas reduções são estatisticamente significativas, tal como indica o teste T para amostras emparelhadas com valor de prova inferior a 0,001, o que quer dizer que a hipótese nula não é verdadeira, ou seja, que as constelações familiares têm efeito. O valor de prova só tem significância clínica quando é acompanhado de outros indicadores clínicos, como é o D de Cohen, e os D de Cohen, todos acima de 0,8, indica resultados clínicos muito significativos. Para já, estamos só ainda nos 24 casos, mas quando estamos curiosos com o evoluir deste projeto. Depois, porquê é que eu trago aqui estes números e porquê é que me parece ser importante esta investigação? Como podem ver, as perturbações da ansiedade e as perturbações depressivas no nosso país têm aumentado significativamente desde o ano 2011, conforme dados do Sistema Nacional de Saúde, e a via medicamentosa é aquela que tem sido mais usada para mitigar esta escalada e que, pelos vistos, não tem tido muito sucesso a via medicamentosa. São cada vez mais usados os medicamentos e a subida das perturbações depressivas e da ansiedade continua a subir. É preocupante, nomeadamente aqui, o aumento do consumo de antipsicóticos, um aumento de 133% em 3 anos, de cerca de 2 milhões de embalagens para 5 milhões de embalagens, o que pode significar, é uma inferência, algo lógica, mas pode significar que a nossa população está a psicotizar. Ora, todos os técnicos de psicologia sabem que quando existem estes movimentos, pode provocar nas pessoas o quê? A psicose. O contacto com a realidade fica enfraquecido. O contacto com a realidade é distorcido. Por conseguinte, em casos onde há processos judiciais que se prolongam durante anos, a capacidade da pessoa estar consciente dos efeitos perniciosos que isso pode estar, por exemplo, a provocar nos seus filhos, essa capacidade não é tão clara como uma pessoa que, obviamente, não está a ser medicada e não está com uma depressão grave ou não está com altos níveis de ansiedade ou de stress. Portanto, quero com isto demonstrar que as constelações familiares podem não só ser úteis no âmbito dos processos judiciais, mas também podem ser bastante úteis para a população em geral, contrariamente àquilo que é indicado. Deixo-vos aqui algumas referências de relatórios do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, podem consultar depois se quiserem, são muitos relatórios que remetem para a efetividade das constelações familiares na resolução de conflitos jurídicos, e depois trago também uma série, dezenas de artigos científicos sobre constelações familiares, que estão disponíveis na literatura, para quem os quiser encontrar, e que são cada vez mais, há cada vez mais investigadores interessados nestes artigos e sublinho algo importante, é que aqui neste elenco de artigos também estão artigos
que dizem muito mal das constelações familiares, como por exemplo este de Kuiper e um segundo de Kruger e um terceiro de Talarczyk, que está mais à frente, e nós temos usado estes artigos que são algo cáusticos para as constelações familiares, para quê? Para limar as arestas, para melhorarmos a nossa competência, para melhorarmos a nossa abordagem com as pessoas que recorrem ao nosso trabalho e prestarmos um serviço o melhor possível à sociedade, porque a nossa sociedade portuguesa está bem necessitada de ferramentas que sejam eficazes, eficientes e efetivas. Muito obrigado pela vossa atenção.